Imagine uma noite quente e silenciosa. Grilos cantam. De repente, silêncio. Animais se escondem sentindo o perigo. Algo observa das sombras. Algo com garras afiadas e olhos brilhantes. Algo faminto. As histórias começaram baixinho, sussurros no escuro sobre uma criatura que espreitava a noite. Uma criatura que atacava o gado, deixando para trás um rastro de carcaças sem sangue. Este não era apenas mais um predador, isso era algo diferente. Este foi o começo do chupacabra. O ano era 1995. O lugar, Porto Rico. Fazendeiros acordavam com uma visão horrível. Seus animais, mortos, drenados de sangue com estranhas marcas de perfurações. O pânico se espalhou como um rastilho de pólvora. Quem ou o que poderia fazer isso? Um nome emergiu do medo, chupacabra, que significa chupacabras em espanhol. A lenda tinha nascido. Histórias do chupacabra se espalharam como um vírus, carregadas de boca em boca e alimentadas pela fúria da mídia. O que começou como rumores locais, logo se tornou notícia internacional, capturando a imaginação e os medos de pessoas em todo o mundo. As descrições variavam, mas alguns detalhes permaneciam consistentes. Testemunhas descreveram uma criatura do tamanho de um cachorro grande, com espinhos afiados percorrendo suas costas. Alguns diziam que tinha olhos vermelhos brilhantes. Outros descreviam uma língua bifurcada. O detalhe mais assustador, o suposto método de ataque do chupacabra drenar o sangue de suas vítimas, deixando para trás uma cena horrível. O medo tomou conta da ilha. Os fazendeiros se recusavam a deixar seus animais saírem à noite. As pessoas ficavam em casa depois do anoitecer. O chupacabra não era apenas uma história, parecia terrivelmente real. Relatos de testemunhas oculares eram uma coisa, mas as evidências físicas eram escassas. Algumas fotos e vídeos borrados surgiram, mas nada conclusivo. Alguns alegaram ter encontrado pegadas estranhas, diferentes de qualquer animal conhecido. Outros apontavam para as carcaças sem sangue como prova de algo sobrenatural. Sem provas concretas, o mistério do chupacabra se aprofundou. Seção 5. A ciência contra-ataca. Enquanto alguns abraçavam o sobrenatural, outros buscavam uma explicação mais lógica. Cientistas e céticos entraram na briga, oferecendo teorias alternativas. O chupacabra poderia ser um animal conhecido sofrendo de uma doença como sarna, que poderia causar queda de cabelo e lesões cutâneas. Ou talvez fosse um caso de identidade equivocada, com coiotes ou cães selvagens sendo confundidos devido à escuridão e ao medo. A análise de DNA de supostos restos mortais do chupacabra apontava consistentemente para animais conhecidos, alimentando ainda mais o ceticismo. Seção 6. Um legado de medo. Apesar das explicações científicas, a lenda do chupacabra persistiu. Avistamentos continuaram a ser relatados, não apenas em Porto Rico, mas em toda a América Latina e até mesmo no norte dos Estados Unidos. O chupacabra havia transcendido suas origens, tornando-se um fenômeno global. Tornou-se parte do folclore, uma história de advertência sussurrada para crianças para mantê-las seguras à noite. A influência do chupacabra se estendeu além do folclore e entrou na cultura popular. A criatura se tornou um grampo de filmes de terror, documentários e programas de TV. De filmes de terror de baixo orçamento a episódios de Arquivo Chess
O chupa-cabra forneceu amplo material para contadores de histórias ansiosos para explorar nosso medo primitivo do desconhecido. A natureza evasiva do chupa-cabra só alimentou o mistério. Criptólogos, aqueles que estudam animais ocultos ou desconhecidos, se aglomeraram em áreas de avistamentos relatados, na esperança de encontrar provas da existência da criatura. Armados com câmeras, armadilhas e uma dose saudável de ceticismo, eles se aventuraram na noite em busca de respostas. Apesar de seus esforços, as evidências concretas permaneceram indefinidas. Então, o chupa-cabra é real ou simplesmente um mito? A resposta, como a própria criatura, permanece indefinida. Enquanto a ciência oferece explicações plausíveis para os avistamentos, a falta de evidências conclusivas deixa espaço para dúvidas. O chupa-cabra, seja uma criatura real ou um produto da nossa imaginação coletiva, explora nosso medo primordial do desconhecido, lembrando-nos de que alguns mistérios podem nunca ser totalmente resolvidos. A lenda do chupa-cabra serve como um lembrete do poder da narração de histórias e nosso fascínio duradouro pelo desconhecido. Seja uma criatura do mito ou da realidade, o chupa-cabra continua a cativar imaginações e gerar debate. Uma coisa é certa: as histórias continuarão a ser contadas, sussurradas em volta de fogueiras e compartilhadas online, garantindo que a lenda do chupa-cabra continue viva. E você, o que acredita?